Opa, teve questão sobre citoesqueleto na prova do Enem PPL 2019. Quer fazer essa questão comigo? Vem comigo agora. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai resolvendo questões e revisando o conteúdo, tá bom? Essa prova que a gente está fazendo agora, gente, como eu falei para vocês aí na chamada da questão, prova Enem PPL 2019. Hoje, o que é uma prova Enem PPL? A prova do Enem PPL, gente, é uma segunda aplicação de prova do Enem que é feita para pessoas privadas de liberdade, tá? Não é a prova normal do Enem que todo mundo faz, né? É uma prova aplicada num dia diferente para as pessoas que não podem sair para fazer a prova um dia comum, como toda a maioria das pessoas faz, tá certo? Vamos lá, questão de número 2, pessoal, uma questão sobre citologia, organelas. Segue a dica para você, aluno. Dá uma estudada boa em organelas, em citoplasma. Prova do Enem vem cobrando bastante isso nos últimos anos, tá? As organelas que já caíram na prova do Enem, ó, mitocôndria, complexo de Golgi, cloroplasto, ribossomo, lisossomo, e agora uma questão falando da composição do citoesqueleto. Beleza? Vamos lá para a questão, vamos ver o que ela trouxe para a gente, tá certo? A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos no córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Gente, uma questão que falou sobre droga com ação antitumoral. Drogas que vão fazer com que a célula tumoral, né, a célula cancerígena, digamos assim, não consiga se multiplicar com eficiência. Beleza? A questão trouxe dois gráficos. Ó. Percebam aí, ó, o gráfico da esquerda tem o efeito sobre a célula não flagelada, enquanto que o gráfico da direita tem efeito sobre a célula flagelada. Então, uma célula não tem flagelo, mas a gente consegue ver que tem uma irregularidade nessa célula, como se fosse aí a presença de pseudópodes, né? Um formato ameboide que a gente consegue ver nessa célula do gráfico da esquerda. E no gráfico da direita, lembra bastante um espermatozoide isso aí, né? Uma célula flagelada. Gente, nesse caso aí, o que é que eu vou observar? Uma das células deve realizar locomoção por pseudópodes, que é o caso da célula da esquerda, tanto que teve o seu deslocamento afetado, e a outra célula faz locomoção por flagelo e não teve o seu flagelo afetado. Beleza? Pessoal, o citoesqueleto, deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. O citoesqueleto, ele corresponde ao esqueleto da célula. É o esqueleto da célula, tá? Ele é típico e bem característico de células eucarióticas. E é formado por uma rede de estruturas proteicas. Estruturas ou filamentos proteicos. Deixa eu colocar assim para vocês, ó. Estruturas ou filamentos proteicos. Filamentos proteicos, tá? São três os componentes básicos de um citoesqueleto. São três, ó. Anota aí. Nós temos os microfilamentos. Aí eu preciso que vocês lembrem. Esses microfilamentos são os filamentos mais delgados do citoesqueleto. E esses microfilamentos, eles são constituídos por actina. A principal proteína constituinte aí no caso dos microfilamentos, tá? São os filamentos fininhos, delgados. Além dos microfilamentos, nós vamos encontrar também os filamentos intermediários.
esses filamentos intermediários, eles são constituídos aí por queratina. Como o próprio nome já sugere, tá, gente? Os filamentos intermediários, eles têm uma espessura que é intermediária entre os microfilamentos e os microtúbulos, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, os microfilamentos são os mais finos, os filamentos intermediários têm uma espessura intermediária e os mais espessos, que são os microtúbulos. E esses microtúbulos, eles são constituídos aí por tubulina. Isso aqui é a composição proteica, tá, gente? A proteína que constitui os microfilamentos é a actina, a proteína que constitui os filamentos intermediários é a queratina e a proteína que constitui os microtúbulos é a tubulina. Nesse caso, a gente está falando do principal componente proteico de cada uma dessas estruturas aqui de citoesqueleto. Tá? Porque pode ser que você esteja estudando um livro aí e o autor fale que a miosina também faz parte do citoesqueleto. Faz parte também atua em movimentos, tá? Movimentos. Pessoal, a actina está muito relacionada a movimentos, em especial se tiver associada à miosina, tá? Então a movimentação com formação de pseudópodes depende da atividade dos microfilamentos. Os pseudópodes são aquelas projeções citoplasmáticas, né? Nós chamamos aí de falsos pés. Então esses pseudópodes, projeções citoplasmáticas, né, ou falsos pés, eles correspondem a estruturas que se formam graças à movimentação do citoesqueleto, graças a essa actina que vai atuando nesse movimento, né? Movimento de ciclose também acontece bastante por conta dessa movimentação interna do citoplasma, tá? Movimento de ciclose. A queratina, gente, ela está muito relacionada à ancoragem da célula, fixação, tá? Muito relacionada à ancoragem e fixação. Por exemplo, a queratina faz parte da composição do desmossomo. Filamentos de queratina, né, podem atuar na composição do desmossomo. Então tem muito mais a ver com fixação da célula, tá? E a tubulina, ela tem muita relação tanto com a formação de cílios e flagelos, né, porque a tubulina também entra na composição do centríolo, formação de cílios e flagelos, e até mesmo na formação daquelas fibras, né, durante um processo de divisão celular. As fibras do fuso, por exemplo, as fibras do áster, né, são fibras que têm tubulina na composição. Então, tubulina, os microtúbulos são muito atuantes aqui na divisão celular e na formação de cílios e flagelos. Filamentos intermediários são muito atuantes em ancoragem celular, né, em fixação, e os microfilamentos são muito atuantes em processos de deslocamento, tá? Principalmente aí envolvendo a formação de pseudópodes ou até mesmo em movimentos internos na própria célula. Beleza? Gente, a dica que eu vou passar para vocês aí é: a questão mostrou uma droga que atua sobre o citoesqueleto. Se essa droga atuasse sobre os microtúbulos, ela afetaria o movimento do flagelo. E isso não aconteceu com o gráfico da direita aí da tela de vocês, ó. Vocês olharem o gráfico da direita aí, ó, presta atenção. Teve a adição da droga e a velocidade de deslocamento da célula continua a mesma. O flagelo continua ali íntegro. Então não teve atuação da droga sobre a tubulina. Agora, na célula da esquerda, onde tinha ali a presença de pseudópodes, após a adição da droga, a movimentação da célula foi bastante afetada. Então isso, de certeza, indica pra gente que houve alteração em microfilamentos que tem muita relação com essa movimentação. Eu sei que o aluno poderia ficar em dúvida, Jean, e aí essa atuação sobre a queratina? Sobre a queratina não teve atuação, tá, gente? Em especial porque queratina também faz parte de outros componentes do corpo do indivíduo, né? Faz parte da composição de pelos, faz parte da composição da nossa pele. Também não seria tão viável o uso de drogas para afetar a formação da queratina, tá? E ela só teria papel relacionado à ancoragem, não seria assim algo tão viável a utilização de droga para ela. Mas assim, não teve nenhuma dica relacionada à queratina. Às vezes até o aluno olhando, vendo essa superfície irregular, pode pensar que teria relação com queratina também, mas não teve nenhuma dica na questão
relacionando ou indicando a ação sobre filamentos intermediários, tá bom? Vamos olhar agora a questão para ver o que é que ela quer, ó. O pesquisador concluiu que a droga age sobre os microtúbulos apenas? Não, pode eliminar toda a proporção que tenha microtúbulo, tá? Com isso você pode eliminar a letra A, você pode eliminar a letra D, que falam sobre microtúbulos. De certeza teve ação sobre microfilamentos. Sobre filamentos intermediários, a gente não teve dica nenhuma. Pode ser até que o desenho faça uma confusão, mas não teve dica nenhuma pra gente, tá? Então a resposta certa dessa questão, tá, gente, é a letra B de bola, filamentos, microfilamentos, né, que são os filamentos de actina apenas. Pode marcar aí. Gostou da resolução dessa questão? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando nesse projeto, eu, você, até a sua aprovação. Me sigam nas redes sociais, @Gianbrito.